obviamente não conheço os processos dos outros países, mas com certeza, dentro do que foi a norma europeia, americana e a própria brasileira, eu diria que a ANP aqui no Brasil a gente seguiu o que foi assim, o mais completo e mais extenso em termos de programa, pesquisa, etc., para a gente chegar numa metodologia sem medo, e essa eu pendurei atrás da parede com orgulho, chegando até literalmente fazer uma análise de bactérias usando uma metodologia da NASA, que a NASA usa para descobrir bactéria em outros planetas. Foi nesse nível que a gente chegou para saber se realmente esse gás era puro e podia ser utilizado para consumo, né, dentro da população de uma forma regulada, conforme a ANP queria. Como eu falei, o fluxo do projeto originalmente era para vender para a distribuidora, e no meio do caminho a gente botou toda a parte de compressão e transporte de caminhão, e esse produto então passou a ser vendido como modal GNC, gás natural comprimido. Enquanto não existia ainda a regulação da ANP, o que podia ser feito? Você podia sim engatar em negócios B2B. Você podia ter um cliente que estivesse disposto a consumir aquele gás, que supostamente não era especificado, desde que ele estivesse de acordo, e você também, pelo negócio entre partes, então não tinha uma premissa de regulação pública, digamos assim. O que faltava? Faltava autorização para realmente vender para o público. O que é vender para o público? Poder botar no gasoduto ou, por exemplo, um posto de GNV. Porque se for indústria é B2B, se for uma frota cativa, a frota cativa também é B2B. Então, a premissa de poder injetar no gasoduto e poder vender no posto era, obviamente, onde você teria o maior acesso e a maior disponibilidade para poder vender esse gás. Finalmente chegou a fotinha que eu estava querendo. Então a gente terminou de construir aquele duto, toda a parte da compressão. Tem um dispenser, a gente converteu 2 caminhões de lixo para rodar diesel gás. A gente queria provar que o racional de você ter o caminhão de lixo passeando todo dia, indo todo dia ao aterro, não fazia sentido que, se você tem um combustível ali, limpo, renovável e mais barato, que ele não pudesse abastecer no aterro. E a gente converteu 2 caminhões, aquele é um deles. Foi muito legal o teste, e a gente conseguiu provar que não só o caminhão rodava bem, a performance era boa, e tinha uma economia assim, em converter esse caminhão para diesel gás. A nossa conclusão foi, dado que para quem conhece essa parte da conversão, você tem 2 tipos. Ou você converte ele para ficar flex, e aí ele pode ser diesel e gás ao mesmo tempo, ou ele passa a ser só gás e não pode mais consumir diesel. Cada um tem seus prós e contras, nesse caso era o flex, só que como você está usando os 2 combustíveis ao mesmo tempo, a economia não é de 100% do gás. Então, no final, a nossa conclusão foi, converter o caminhão é muito legal, mas só se for 100%, porque aí a economia passa a ser integral e você sim dá uma vantagem grande para o operador do caminhão. Só para entrar no mérito, todos os funcionários da planta também que tinham carro GNV abasteciam, e quem quisesse que a gente conhecesse na região, também algumas pessoas foram lá abastecer. Um pouco daquilo que eu estava falando da parte da queima e o teste que a gente fez dentro do container, a gente fez então misturas diferentes, como está ali 100%, mas a gente fez 25%, fez 50%, fez diferentes tipos de mistura, e analisamos assim, de novo, o método mais preciso que você possa imaginar, pegando os melhores engenheiros aqui da USP, da UFRJ, espectrometria, cromatografia, o diabo que vocês queiram imaginar, a gente fez aqui para saber qual que era a conclusão da queima desse gás. E o resultado praticamente em todos os itens, o biometano era mais limpo que o gás natural que a gente estava testando. E a gente testou gás natural, inclusive, de diversas fontes nacionais. Gás natural que era proveniente desde o gasoduto da Bolívia, assim como gás natural que era proveniente da Bacia de Campos. Então você tinha realmente uma comparação bem completa de diversos tipos de contaminantes que poderiam existir nesse gás. Obviamente foi uma satisfação para a gente e uma prova de que esse produto estava assim pronto para começar a ser utilizado com segurança pelas pessoas que, obviamente, olhassem isso como uma alternativa verde, ambientalmente correta, para o que era a alternativa ao gás natural, né? Isso aqui não é para ficar confuso mesmo, porque literalmente o que eu queria mostrar a gente teve declarado, uma vez que chegou ao ponto onde a gente tinha já toda a confirmação da queima e a gente precisava ter mais informações para munir a ANP de que não só a parte química e de análise de gás estava boa, mas aí a gente passou a envolver o órgão ambiental também. Então, por exemplo, o INEA, que é o equivalente da CETESB
lá no Rio, o órgão ambiental, deu uma cartinha para a gente dizendo, se a queima do gás for exatamente essa, eu não vejo por que haveriam riscos sanitários e ambientais para o projeto, para a queima desse produto. A mesma coisa o próprio laboratório da Lacaute, que foi quem nos auxiliou nas análises, no desenvolvimento da metodologia de Siloxano, também foi um que avalizou e disse, não, se a queima do gás for esse gás aqui, não vejo como esse gás poderia trazer qualquer tipo de problema na sua queima. E essa tabela aqui, como eu falei, até a ANP ter aprovado a autorização para a gente poder injetar no gasoduto e vender como GNV, a gente vendeu esse biometano no modal B2B. A gente achou o que literalmente não é uma agulha no palheiro, é uma agulha num estado inteiro, que é um cliente grande de gás que está no gasoduto e não é atendido pela distribuidora. Então isso é uma coisa assim, foi uma sorte daquelas impressionante. E a gente achou esse cliente por um acaso tinha comprado 14 geradores a gás para fazer uma câmara fria bem grande e a distribuidora não queria ou disse que não tinha condição de atender ao cliente, então a gente já viu uma oportunidade de conseguir vender o nosso gás, embora não fosse a totalidade do volume. Pelo menos a gente vendia um pedaço e conseguia remunerar o projeto, enquanto o projeto já estava pronto e não podia vender o gás. E aí, só para ilustrar, eu botei a tabela pelo seguinte, embora não fosse uma premissa atender à especificação ANP, porque não tinha essa premissa, a nossa premissa era entregar gás num gerador que pudesse gerar energia, e aí na prática poderia ser inclusive biogás, não precisava nem ser biometano, a gente consistentemente, desde janeiro de 2016, atendeu a especificação da ANP praticamente na integralidade. Então, mesmo sem o objetivo D, a operação da planta já estava num nível, digamos, de processos e previsibilidade, onde a gente tinha realmente a noção de como operar aquilo de uma forma confiável. Então, isso também para a gente foi uma vitória, ou seja, duas coisas que eram, como digamos assim, dois tabus. Um era a captação de biogás, chegava a gente dizer que não sai biogás do aterro. A gente conseguia captar com 0,2% de oxigênio, menos de 2% de nitrogênio. Para quem capta biogás sabe que isso é difícil. E a gente conseguia botar esse biogás numa maquininha bem bonitinha, que vocês viram ali atrás, de aço inox, que saía biometano, um substituto do gás natural do outro lado. Então, o racional de conseguir provar a cadeia foi a nossa maior vitória nesse ponto. E aí, finalmente, chegamos onde interessava. No dia 21 de setembro de 2017, a ANP autorizou finalmente 2 arcos do primeiro projeto a conseguir comercializar para o público, então, o produto biometano. Isso foi uma super vitória para a gente está bem feliz. E agora, esse gás vai começar a ser vendido como GNV em postos da região. A gente, como eu falei, não mais vai vender para a distribuidora, a gente decidiu, então, vender como GNV. Então, acima de tudo, eu queria contar para vocês a história do que foi criar um projeto que no Brasil foi inovador, passar por todo um processo de regulação e aprovação que demorou literalmente quase 4 anos, onde a planta ficou pronta no meio do caminho, a gente não tinha para quem vender o gás, porque não tinha autorização, a gente conseguiu achar aquela agulha no palheiro, e finalmente, agora, no final de 2017, então, biometano passa a ser um produto que a gente vai poder discutir aqui e no fórum do ano que vem poder falar mais sobre biometano sendo vendido regularmente. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Estou aberto aqui a perguntas se alguém quiser. Obrigado. Gente, a gente acabou pulando a pergunta da Karina também, mas a gente vai abrir um espacinho. Quem quiser fazer pergunta tanto para a Karina quanto para o Luiz Felipe, a gente vai dar 5 minutinhos para fazer umas 3 perguntinhas. Então a gente tem o Walter aqui e temos também o Pietro. Já tem muita pergunta. E tá bom. Karina, acho que se você puder vir aqui. Alô, agora sim. Boa tarde, cara. Parabéns pela apresentação. Foi muito útil. Eu tenho 2 perguntas para fazer, que pode ser numa só. Eu vi que seu fluxograma ali do biometano, você
adquire biogás, purifica, comprime, transporta e comercializa. Duas questões que eu fiquei na dúvida. Como é feita a odorização? Ela é feita a odorização na purificação? Porque eu não vi a odorização no fluxograma ali. E dentro desse modelo de negócio, por ser no estado do Paraná, os dois postos, né? Aonde entraria a Compagás? Se a Compagás, que é a distribuidora, entra nessa modelagem de negócio? Tá, obrigada, Otto, pela pergunta. A autorização, sim, é feita após a purificação, né? Após o PSA, fazemos a autorização e depois colocamos todos os sistemas de medição de qualidade para provar para a ANP que estamos atendendo a NP8, né? E esse biometano ele vai ser transportado via caminhão, né, Freixo, então GNC, e é comercializado num posto de gasolina. Não, já falamos sobre esse projeto com a Compagás no passado, né? Ele começou, na verdade, acho que com o projeto de Rolândia, mas esse ficou um pouco guardado, esse projeto. Mas estamos abertos para conversar sobre oportunidades de participação nesse projeto. Hoje em dia, ele por não ter uma estrutura de gasoduto na região, ele tem que ser comercializado via GNC. Pietro, NP, na verdade eu queria falar até com o Luiz Felipe, mas acho que ele saiu, né? Ou tá aí? Felipe, não, é só para... Tá. Eu acho que só comentando, eu acho que esse é um mundo novo para as distribuidoras, né? É uma nova fonte de gás, né? E as distribuidoras, os tribunais de contas e tudo isso vão ter que repensar esse novo mundo, né? Assim, eu, como GEL, já conversei com a Compagás e a referência de preço dela é preço de Citygate de Ponta Grossa. Não vai rolar. Então, a gente está gerando, vai ter gás numa região que não tem gás. Então a referência é diesel menos alguma coisa, GLP menos alguma coisa. Última coisa de referência de preço que é Citygate Ponta Grossa. Eu entendo a proposição da Compagás, porque tem tribunal de contas, tem não sei o que, tem não sei o que. A única questão, Alessandro, é que se houver alguma falha de produção, quem faz o backup? Não tem backup. Não tem nem condição de ter, né? Você está a 500 km Não, isso faz parte do energético, né? Ou você criar uma segunda planta numa região. Essa parte do backup é uma pergunta bem interessante pelo seguinte. Eu acho que exatamente como o Alessandro falou, depende 100% se você está próximo do gasoduto ou não. No caso de GDA, tiveram 2 eventos onde a gente fez backup. Em vez do caminhãozinho de gás ir até GDA, ele foi até um posto. Enchemos o caminhão com GNV e ele foi para o cliente. Obviamente avisamos o cliente, isso estava previsto em contrato, e ele, na prática, fora o meu aviso, nem percebeu que aconteceu nada. Agora, concordo com o Alessandro que se tiver a 500 km de distância, fica mais complexo. Especificamente em Goiás, que foi um lugar que a gente olhou aqui também, o André estava aqui, por um acaso, só para entrar no mérito, nosso racional era de backup por GLP, porque era a única alternativa. Se buscar o posto, não tem que fazer com GLP. Não tem, mas no seu caso especificamente, pode buscar no seu gasoduto, como a gente estava conversando, e levar pro posto. Acho que o racional seria esse. Tem que ter um plano, né? O plano vai ser GLP, vai ser gás natural, vai ser mais barato porque não tem backup. Pode ser uma alternativa. Você está comprando um energético que é barato o suficiente que não tem backup. Felipe, eu entendo. A preocupação que nós temos 78 postos de GNV ao longo do estado, uns com duto e outros com GNC. Se porventura dá uma falha de GNC, é uma gritaria geral. O posto um dia parado é um prejuízo muito grande no posto. Sim. Por isso que a gente sempre faz operação casada, ou seja, sempre tem um backup para sobreviver. Como vai ser o backup? Não vai ter backup? Bom, o posto está sabendo que não vai ter backup. Ou seja, se houver um problema de logística, ele vai ter que se conformar que não teve o combustível naquele dia. E esse caso, de novo, é até perfeito, e nesse caso é até o que provavelmente, se for o posto de GNV, pode buscar a carreta e levar. Né? Bota mais uma carreta stand-by. Queria pegar a carona aqui, ó. Não, pro Luiz mesmo. Não, só para esclarecer aqui, talvez tenha aparecido na sua apresentação, acredito que não tenha sido a ideia que a gente funcionou como uma barreira. A gente lutou muito junto com os agentes para fazer a especificação, só para... E também em 2016 só que saiu a norma europeia também. Então a gente não está tão atrasado.
E um segundo ponto, que inclusive a gente estava discutindo, inclusive no Congresso, que agora vai sair o marco regulatório da Agência Nacional de Mineração. Então, às vezes, o governo, a própria Câmara, os próprios agentes reclamam muito da questão da administração ser burocrática, ser difícil, e realmente só que a gente precisa dar instrumento também para o agente público, a gente precisa mudar a lei, né? Muitas vezes mudar a lei porque a gente é todo amarrado na legislação e tem dificuldade de dar a resposta gerencial que os agentes precisam, embora a gente queira colaborar sempre com o desenvolvimento do mercado. E aí uma dúvida de curiosidade, que também não ficou claro na apresentação para mim, a decisão de não injetar no gasoduto é uma decisão econômica ou é uma decisão que, em função aí de algum problema com a distribuidora estadual de gás, acabou tendo que ser abortado e aí virou uma segunda alternativa? O que é mais rentável economicamente? Vender diretamente para o posto ou injetar no gasoduto? Bela pergunta. Depende totalmente do mercado, né? No caso do Rio de Janeiro, como, digamos, é a meca do GNV, onde tem mais GNV no Rio de Janeiro, você tem uma alternativa de postos muito mais presente do que você teria em outros lugares. Então, esse, por exemplo, é um mercado que você conseguiria atender. Nesse caso, que é onde vai ser atendido o gás, hoje a distribuidora não oferece um preço mais rentável do que levar no posto. Então, infelizmente para ele, digamos assim, ele poderia ter comprado biometano, mas não comprou. Bom, meu nome é Antônio Candal, sou de uma empresa que trabalha nesse ramo, submarinados. Só me responde uma pergunta, não era específico. Qualquer um de vocês pode responder. Se eu produzir biometano hoje em qualquer estado do Brasil, eu posso vender direto com o posto? Sim, senhor. Ok. Aqui, ó, vamos falar aqui sobre a questão do backup, que ficou mal. Aí acabou, hein? Boa tarde, meu nome é Wilson, sou da Ampéria e também lá da COP UFRJ. Né? A questão, em Luiz Felipe, sobre a questão do backup, eu também tive a oportunidade de fazer o teste lá no aterro de Dois Arcos. Eu operava Cabo Frio e montei um caminhão com um motor dual fuel, que eu diria que seria, na minha ponto de vista, a tecnologia mais adequada, já vista que você não morre no problema de não ter backup. Né? Ou seja, por outro lado, a questão do trancamento tecnológico. Eu duvido que quem tenha um caminhão com motor a diesel tope mudar por um motor autorizado. Já visto os problemas de manutenção e a questão também de quantidade de caminhões que se faz com motor Otto e motor diesel. E segundo, para quem é do ramo do lixo, né, onde eu sou, a cada 5 anos eu tenho que vender esse caminhão. E vender um caminhão ciclo Otto é sucata, não rola. Então, a tecnologia do fuel é muito inteligente, porque, de fato, eu consorciadamente, ou seja, no meu caso, no caminhão de lixo, eu consegui substituir 20% do óleo diesel. Se nós formos levar isso para a esfera da cidade do Rio de Janeiro, na esfera da Conlurb, que consome 15 milhões de litros ano, 20% é muito significativo, mesmo que não seja 100%. Então, são dois pontos de vista. A questão do trancamento tecnológico é importante e a questão do backup, porque no dia que eu não tenho gás, como já aconteceu com o meu caminhão, eu tenho diesel. Então, eu não deixo de produzir. Ficar só na linha 100% autorizado, você vai ter, de fato, muito problema de receptividade. A solução do biometano, do meu ponto de vista, ela é multifacetada. Ela vai ter que ser para o aspecto da mobilidade urbana e por outro aspecto de geração de energia elétrica e outras soluções ancilares. Ok, obrigado. Só, acho que pegando esse gancho, é uma discussão interessante, acho que esse é o objetivo do fórum. Sim, a visão da associação, a solução do biometano, ela sempre vai ser customizada a cada situação, ou seja, qual é a tecnologia, qual é a rota de produção do biogás, qual é a rota e a tecnologia de purificação, né, para o upgrade do biogás, para a produção do biometano e para a utilização. Agora eu só quero dar alguns dados complementando seu comentário, especificamente em relação a transporte de lixo. 60% dos caminhões de lixo nos Estados Unidos são movidos a gás ciclo Otto. Todos os caminhões, categoria 8, que são aqueles caminhões de grande capacidade dos Estados Unidos, converteram inicialmente para a GNL, achando que era a solução. Todos estão convertendo de volta para o GNV.
sendo que a gente já viu aqui que de 30% a 60% do GNV nos Estados Unidos, dependendo do estado, é proveniente do biogás, do biometano. Então, sim, existe a solução para 100% Otto. A vantagem é que você vai economizar muito mais, quer dizer, você, no seu teste, interessantíssimo, gostaríamos muito, inclusive, de trocar essas informações e ter esses dados. Existem outros testes em andamento. Numa das empresas do nosso grupo, nós conseguimos substituir mais de 50% do diesel por GNV, não era biometano na ocasião, mas tecnicamente é absolutamente igual. Tivemos então uma economia de 25%. Basicamente, o gás natural é metade do preço do diesel. Se eu substituo metade do diesel, eu tenho 25% de economia da minha conta de frete, que basicamente, quem paga frete hoje no Brasil, de 30% a 40% do valor do frete é diesel. Então é extremamente relevante esse tipo de economia. Não só isso, mas tem outros casos, usinas, está aqui o nosso amigo Guilherme, da usina São Martinho, também associado da Biogás, está testando a conversão de GNV, no caso do Ofil. Tem um caso da Loga, companhia de coleta de lixo em São Paulo, que fez a substituição também do Ofil, conseguiu na mesma base 24% a 25% de redução na sua conta de combustível, mas cada aplicação vai ter a sua solução. E eu não descartaria realmente o teste mais a fundo das tecnologias de ciclo Otto. É o que a gente está vendo acontecer na Europa, nos Estados Unidos, motores dedicados 100% a gás. Existem já fabricantes que o motor hoje de 12 litros, 100% gás, ele dá 10% a mais de potência do equivalente a diesel, tá? Com metade do preço do combustível, e o custo do motor é muito parecido, né? Então já está sendo desenvolvido um motor de 15 litros. Todos os fabricantes, basicamente todos os fabricantes hoje de veículos a diesel têm soluções a gás. Alguns deles, inclusive, fabricam no Brasil, tá? Dentre eles posso citar a Scania, que é associado também da Biogás, fabrica ônibus a gás no Brasil. Vende muito, só não vende nenhum no Brasil, exporta. Então existe a tecnologia, Mercedes tem, não fabrica fabricam quatro modelos de ônibus no Brasil, também não vende nada. Então, assim, existe a tecnologia, para cada tipo de utilização vai ser uma tecnologia que vai se aplicar 100% ciclo Otto, 100% gás, 100% Otto biometano, mix, dual fuel. Tem veículos leves de entrega, adaptados GNV e biometano para entregas urbanas. Tem todas essas tecnologias disponíveis. O interessante, e é isso que a gente quer abrir esse debate, que as empresas e que os interessados venham para a associação discutir, trazer seus problemas, trazer os seus casos, e dentro da associação a gente tem as empresas que têm hoje no Brasil já todas essas soluções tecnológicas.